Capítulo 3. Versalhes, Weimar e o putsch da cervejaria. Para a maioria das pessoas, nas terras aliadas vitoriosas do Ocidente, a proclamação da República em Berlim a 9 de novembro de 1918 parecera assinalar a alvorada de um novo dia para o povo alemão e sua nação. Woodrow Wilson, na troca de notas que conduziram ao armistício, insistira na abolição da autocracia militarista dos Hohenzollern, e os alemães, embora com relutância, pareciam dispostos a obedecer. O Kaiser fora obrigado a abdicar e fugir, a monarquia fora dissolvida, todas as dinastias existentes na Alemanha foram rapidamente extintas, sendo proclamado um governo republicano. Mas, proclamado por acidente, na tarde do dia 9 de novembro, a chamada maioria social-democrata, sob a chefia de Friedrich Ebert e Philipp Scheidemann, reuniu-se ao Reichstag, em Berlim, logo após a renúncia do chanceler Príncipe Max de Baden. Estavam todos completamente desorientados, sem saber o que fazer. O príncipe Max acabara de anunciar a abdicação do Kaiser. Ebert, celeiro por ofício, era de opinião que um dos filhos de Guilherme, qualquer um deles, exceto o dissoluto príncipe herdeiro, poderia sucedê-lo, pois era a favor de uma monarquia constitucional, à maneira inglesa. Ebert, embora líder dos socialistas, detestava a Revolução Social. Odeio-a como ao diabo, declarara certa vez. A Revolução, porém, estava no ar, em Berlim. A capital foi paralisada por uma greve geral. Pouco abaixo da ampla Unter den Linden, a poucos quarteirões do Reichstag, os espartaquistas, chefiados pela socialista esquerdista Rosa Luxemburgo e por Karl Liebknecht, preparavam-se em sua cidadela no Palácio do Kaiser para proclamar uma república soviética. Quando tal notícia chegou aos ouvidos dos socialistas que se encontravam no Reichstag, mostraram-se consternados. Alguma coisa precisava ser feita imediatamente para frustrar o golpe dos espartaquistas. Scheidemann teve uma ideia. Sem consultar os camaradas, correu à janela que dava para Königsplatz, onde se reunira a grande multidão, esticou a cabeça para fora e, por sua própria conta, como se tal ideia acabasse de lhe passar pela mente, proclamou a República. O fabricante de celas Ebert ficou furioso, tinha esperado, de algum modo, salvar a monarquia Hohenzollern. E assim nasceu a República Alemã como por um golpe de mágica. Se os próprios socialistas não eram republicanos resolutos, dificilmente se poderia esperar que os conservadores o fossem. Mas os conservadores renunciaram às suas responsabilidades. Tanto eles como os líderes do exército, Ludendorff e Hindenburg, tinham empurrado o poder político para as mãos dos relutantes social-democratas. Ao fazê-lo, conseguiram ainda fazer recair sobre os ombros dos líderes da classe trabalhadora democrática a responsabilidade aparente pela assinatura da rendição e, finalmente, do Tratado de Paz, lançando sobre eles a culpa da derrota da Alemanha e de quaisquer sofrimentos que uma guerra perdida e uma paz ditada pudessem impor ao povo alemão. Era esse um truque grosseiro que até uma criança poderia ver, mas na Alemanha deu resultado, e isso condenou a República desde o princípio. Talvez não precisasse ter sido assim. Em novembro de 1918, os social-democratas, detentores do poder absoluto, bem poderiam ter lançado rapidamente os alicerces de uma república democrática duradoura. Mas, para que assim fosse, teriam necessidade de suprimir definitivamente, ou pelo menos dominar permanentemente, as forças que haviam apoiado o Império Hohenzollern.
e que não poderiam com lealdade aceitar uma Alemanha democrática. Os proprietários feudais, Junker, e as demais castas superiores, os magnatas que dirigiam os grandes cartéis industriais, os condottieri errantes das unidades livres, os altos funcionários do serviço civil e, sobretudo, a casta militar e os membros do Estado-Maior, teriam necessidade de acabar com muitas das grandes propriedades rurais, ruinosas e antieconômicas, e os monopólios e cartéis industriais, limpar a burocracia, o judiciário, a polícia, as universidades e o exército de todos aqueles que não estivessem dispostos a servir, leal e honestamente, ao novo regime democrático. Isso era coisa que os social-democratas, quase todos sindicalistas bem-intencionados, habituados a curvar-se à antiga autoridade estabelecida, arraigada também em alemães de outras classes, não ousavam fazer. Em vez disso, começaram a abdicar de sua autoridade em favor de uma força que sempre predominara na Alemanha moderna, o exército. Pois, embora derrotado no campo de batalha, ainda alimentava esperança de manter-se firme no país e derrotar a Revolução. Para conseguir tais fins, pôs-se rápida e ousadamente em ação. Na noite de 9 de novembro de 1918, poucas horas depois de ter sido proclamada a República, o telefone tocou no gabinete de Ebert, na chancelaria do Reich, em Berlim. Tratava-se de um telefone muito especial que se comunicava por uma linha privada e secreta com o quartel-general supremo, em Spa. Ebert apanhou o telefone. "Aqui fala Groner", disse uma voz. O enceleiro, ainda perplexo pelos acontecimentos daquele dia que lhe lançaram subitamente nas mãos relutantes o que restava do poder político de uma Alemanha que se desmoronava, ficou impressionado. O general Wilhelm Groner era o sucessor de Ludendorff como chefe do serviço de intendência do exército. Ainda naquele mesmo dia, logo cedo, em Spa, fora ele que, quando o marechal de campo von Hindenburg vacilou, informara ao Kaiser que ele já não contava com a lealdade de suas tropas e, assim, devia afastar-se, um ato de coragem que a casta militar jamais lhe perdoou. Ebert e Groner respeitavam-se mutuamente desde 1916, quando o general então encarregado da produção de guerra trabalhara em estreita ligação com o líder socialista. No começo de novembro, poucos dias antes, tinham tido uma conferência em Berlim, durante a qual estudaram uma maneira de salvar a monarquia e a pátria. Agora, no momento mais difícil para essa pátria, uma linha telefônica secreta os punha de novo em contato. E imediatamente o líder socialista e o segundo homem em importância do exército alemão fizeram um pacto para que, embora só muitos anos mais tarde se tornasse conhecido, iria determinar o destino do país. Ebert concordou em reprimir a anarquia e o bolchevismo e a manter todas as tradições do exército. Groner, por sua vez, prometeu que o exército ajudaria o novo governo a estabelecer-se e a realizar os seus objetivos. O marechal de campo, Hindenburg, conservará o comando? Indagou Ebert. O general Groner respondeu afirmativamente. Queira transmitir ao marechal de campo os agradecimentos do governo, replicou Ebert. Nota de rodapé. Weller Bennett, Wondentitan, Hindenburg, página 207, 8. Fim de nota. O exército alemão fora salvo, mas a República, no próprio dia do seu nascimento, estava perdida. Os generais, com a honrosa exceção do próprio Groner e uns poucos outros, jamais a serviriam lealmente. No fim, conduzidos por Hindenburg, traíram-na entregando-a aos nazistas.
No momento, sem dúvida, o espectro do que acabara de ocorrer na Rússia obcecava o espírito de Ebert e de seus camaradas socialistas. Não queriam converter-se em Kerenskis alemães. Em toda a parte da Alemanha, os conselhos de soldados e trabalhadores surgiram e assumiram o poder como na Rússia. Foram tais grupos que, a 10 de novembro, elegeram um conselho de representantes do povo, com Ebert à frente, a fim de governar, na ocasião, a Alemanha. Em dezembro, efetuou-se em Berlim o primeiro Congresso Soviético da Alemanha, constituído de delegados dos conselhos de soldados e trabalhadores de todo o país. Exigia ele a demissão de Hindenburg, a abolição do exército regular e sua substituição por uma guarda civil, cujos oficiais seriam eleitos pelos soldados, ficando debaixo da autoridade suprema dos conselhos. Isso era demais para Hindenburg e Gruner. Recusaram-se a reconhecer a autoridade do Congresso Soviético. O próprio Ebert nada fez para cumprir as exigências do Congresso. Mas o exército, lutando pela sua própria subsistência, exigia ação mais positiva por parte do governo que concordara apoiar. 2 dias antes do Natal, a divisão da Marinha do Povo, agora sob o controle dos comunistas espartaquistas, ocupou a Wilhelmstrasse, invadiu a chancelaria e cortou os fios telefônicos. A linha secreta ligada ao quartel-general do Exército, porém, continuou a funcionar, e Ebert pediu socorro. O Exército prometeu libertar o governo por meio da guarnição de Potsdam, mas antes que ela pudesse chegar, os marinheiros revoltosos recolheram-se a seus alojamentos nos estábulos do Palácio Imperial, ainda em poder dos espartaquistas. Os espartaquistas, tendo à frente Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, os 2 agitadores mais eficientes da Alemanha, continuaram a lutar por uma república soviética. Seu poder armado em Berlim aumentava. Na véspera do Natal, a divisão da Marinha rechaçara facilmente uma tentativa por parte das tropas regulares de Potsdam no sentido de expulsá-la dos estábulos imperiais. Hindenburg e Gruner fizeram pressão junto a Ebert para que honrasse o pacto estabelecido entre eles e suprimisse os bolchevistas. Isto o líder socialista estava mais do que disposto a fazer. 2 dias depois do Natal, nomeou Gustav Nosk ministro da Defesa Nacional, e a partir dessa nomeação, os acontecimentos se processaram com uma lógica que todos aqueles que conheciam o novo ministro podiam ter esperado. Nosk era por ofício um açougueiro que abrira caminho no movimento sindicalista e no Partido Social Democrático, tornando-se em 1906 membro do Reichstag, onde era considerado um técnico do partido em assuntos militares. Era também conhecido como nacionalista vigoroso e homem de espírito dominador. O príncipe Max de Baden escolhera-o para acabar com a rebelião naval ocorrida em Kiel nos primeiros dias de novembro. E ele, de fato, a sufocara. Homem corpulento, de queixo quadrado e de grande energia e vigor físico, embora de curta inteligência, típica, diziam seus inimigos, de sua profissão. Nosk anunciou ao ser nomeado ministro da Defesa que alguém devia ser o cão de caça. No começo de janeiro de 1919, ele desferiu o golpe. De 10 a 17 daquele mês, a Semana Sangrenta, como foi chamada na ocasião em Berlim, tropas regulares e unidades livres, sob a direção de Nosk e o comando do general von Luttwitz, esmagaram os espartaquistas. Asteriscos.
Um ano mais tarde, o general Freiherr von Luttwitz, oficial reacionário da velha escola, mostraria quão leal era ele para com a República em geral e para com Noske em particular, ao dirigir, durante a captura de Berlim, tropas das unidades livres em apoio do Putschkap. Ebert, Noske e outros membros do governo foram obrigados a fugir às 5 da manhã do dia 13 de março de 1920. O general von Seeckt, chefe do Estado-Maior do Exército e nominalmente subordinado a Noske, ministro da Defesa, recusou-se a permitir que o Exército defendesse a República contra Luttwitz e Kapp. Esta noite revelou a bancarrota de toda a minha política, exclamou Noske. Minha fé no corpo de oficiais fez-se em pedaços. Todos os senhores me abandonaram. Citado por Weller Bennett em The Nemesis of Power, página 77. Fim do asteriscos. Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht foram presos e assassinados por oficiais da divisão de cavalaria da Guarda. Logo que terminou a luta em Berlim, realizaram-se eleições em toda a Alemanha para a escolha dos membros da Assembleia Nacional, que deveria elaborar a nova Constituição. A votação, realizada a 9 de janeiro de 1919, revelou que tanto a classe média como as classes superiores haviam readquirido um pouco de sua coragem no espaço de tempo de pouco mais de 2 meses transcorridos desde a Revolução. Os social-democratas, a maioria, e os socialistas independentes, que haviam governado sozinhos, porque nenhum outro grupo queria compartilhar de tal fardo, receberam 13,8 milhões de votos de um total de 30 milhões, conquistando 185 das 421 cadeiras da Assembleia. Mas isso foi considerado menos do que uma maioria. A nova Alemanha, obviamente, não iria ser construída apenas pela classe trabalhadora. 2 partidos da classe média, um do centro, representando o movimento político da Igreja Católica Romana, e o Partido Democrático, nascido da fusão em dezembro do antigo Partido Progressista e a extrema esquerda dos liberais nacionais, conseguiram entre eles 11,5 milhões de votos, obtendo 166 cadeiras na Assembleia. Ambos os partidos pretendiam apoiar uma república democrática moderada, embora houvesse um movimento considerável no sentido da restauração eventual da monarquia. Os conservadores, dos quais alguns líderes se haviam ocultado em novembro, e outros que, como o conde von Verstarp, haviam pedido a proteção de Ebert, mostraram-se que, embora reduzidos em número, estavam longe da extinção. Rebatizando o partido como Partido Nacional Popular Alemão, conseguiram mais de 3 milhões de votos, elegendo 44 deputados. Os seus aliados da ala direita, os liberais nacionais, que mudaram o nome para Partido Popular Alemão, receberam quase 1,5 milhão de votos, conquistando 19 cadeiras. Embora decididamente em minoria, os 2 partidos conservadores conquistaram na Assembleia um número de cadeiras suficiente para que se fizessem ouvir. Com efeito, nem bem a Assembleia se reunir em Weimar, a 6 de fevereiro de 1919, e já os líderes desses 2 grupos se levantavam para defender o nome do Kaiser Guilherme II e a maneira pela qual ele e seus generais haviam conduzido a guerra. Gustav Stresemann, líder do Partido Popular, ainda não experimentara aquilo que mais tarde pareceu a muitos uma mudança em sua maneira de sentir e pensar. Em 1919, era ele ainda conhecido como o homem que havia sido porta-voz do Comando Supremo no Reichstag, o jovem de Ludendorff, como o chamavam, defensor violento da política de anexação e da guerra submarina irrestrita.
A Constituição que surgiu da Assembleia, após 6 meses de debates, foi aprovada em 31 de julho de 1919 e ratificada pelo presidente a 31 de agosto. Era, no papel, o documento mais democrático e liberal que, em seu gênero, o século XX, já vira. Mecanicamente quase perfeita, cheia de dispositivos admiráveis e engenhosos que pareciam garantir o funcionamento de uma democracia quase impecável. A ideia de um governo de gabinete fora tomada emprestada da Inglaterra e da França, a de um presidente forte e popular dos Estados Unidos, a do referendo da Suíça. Um complicado e complexo sistema de representação proporcional e de votação por meio de listas foi estabelecido, a fim de evitar o desperdício de votos e dar às pequenas minorias o direito de ser representadas no parlamento. Asteriscos. Havia falhas, sem dúvida, e no fim algumas delas se revelaram desastrosas. O sistema de representação proporcional e de votação por legenda talvez tenha interrompido o desperdício de votos, mas também resultou numa multiplicação de pequenas minorias dissidentes, o que eventualmente tornou, no fim, impossível a maioria estável no Reichstag, levando a frequentes mudanças no governo. Nas eleições nacionais de 1930, achavam-se inscritos 28 partidos. A República poderia ter tido muito maior estabilidade se algumas ideias do professor Hugo Preus, redator principal da Constituição, não tivessem sido rejeitadas. Propôs ele, em Weimar, que a Alemanha se convertesse num Estado centralizado e que a Prússia e os outros estados isolados fossem dissolvidos e transformados em províncias. A Assembleia, porém, rejeitou suas propostas. A redação da Constituição de Weimar era doce e eloquente aos ouvidos de qualquer homem dotado de espírito democrático. O povo era declarado soberano. O poder político emana do povo. Ao atingir 20 anos de idade, homens e mulheres podiam votar. Todos os alemães são iguais perante a lei. A liberdade pessoal é inviolável. Todos os alemães têm o direito de exprimir livremente suas opiniões. Todos os alemães têm o direito de formar associações ou sociedades. Todos os habitantes do Reich desfrutam de completa liberdade de crença e consciência. Homem algum no mundo seria mais livre do que um alemão. Governo algum mais democrático e liberal que o seu, no papel, pelo menos. A sombra de Versalhes. Antes de terminada a redação da Constituição de Weimar, ocorreu um acontecimento inevitável que pairou como uma condenação não só sobre ela, como sobre a república que ela deveria estabelecer. Esse acontecimento foi a elaboração do Tratado de Versalhes. Durante os primeiros e caóticos dias de paz, e mesmo depois que as deliberações da Assembleia Nacional foram tomadas em Weimar, o povo alemão parecia pensar pouco nas consequências de sua derrota. Ou, se o fazia, parecia estar fatualmente confiante de que, tendo se libertado, como insistiam os aliados, dos Hohenzollern, subjugado os bolchevistas e começado a formar um governo republicano democrático, fazia jus a uma paz baseada não no fato de ter perdido a guerra, mas nos famosos 14 pontos do presidente Wilson. A memória dos alemães, ao que parecia, não recuava até um ano antes, até o dia 3 de março de 1918, em que o então vitorioso Comando Supremo Alemão impôs a uma Rússia derrotada, em Brest-Litovsk, um tratado de paz que, na opinião de um historiador britânico, escrevendo 20 anos após o arrefecimento das paixões da guerra, era uma humilhação sem precedentes ou que a ela se igualasse na história moderna.
O tratado privava a Rússia de um território quase tão grande como o da Áustria-Hungria e o da Turquia somados, com 56 milhões de habitantes, ou 32% de toda a sua população. De 1/3 da extensão total de suas ferrovias, 73% do total de seus minérios, 89% do total de sua produção carbonífera e mais 5.000 fábricas e estabelecimentos industriais. Ademais, a Rússia foi obrigada a pagar à Alemanha uma indenização que montava a 6 bilhões de marcos. Finalmente, o artigo 48 da Constituição conferia ao presidente, em casos de emergência, poderes ditatoriais. O uso dessa cláusula pelos chanceleres Brüning, von Papen e von Schleicher no governo Hindenburgo permitiu-lhes governar sem a aprovação do Reichstag e, assim, mesmo antes do advento de Hitler, pôs fim ao governo parlamentar democrático da Alemanha. O dia da prestação de contas chegou para os alemães no fim da primavera de 1919. Os termos do Tratado de Versalhes, estabelecidos pelos aliados sem qualquer negociação com a Alemanha, foram publicados em Berlim a 7 de maio. Chegaram como um golpe arrasador para um povo que insistira em iludir a si próprio até o último momento. Comícios irados foram organizados em todo o país em sinal de protesto contra o tratado e a fim de exigir que a Alemanha se recusasse a assiná-lo. Scheidemann, que durante a Assembleia de Weimar se tornara chanceler, exclamou: "Que seque a mão que assine..." Que seque a mão que assine tal... Que seque a mão que assine tal tratado. A 8 de maio, Ebert, que se tornara presidente provisório, e o governo classificaram publicamente tais termos como irrealizáveis e insuportáveis. No dia seguinte, a delegação alemã em Versalhes enviou uma nota ao inflexível Clemenceau, afirmando que tal tratado era intolerável para qualquer nação. Mas que havia de tão intolerável nele? Restituir à França a Alsácia-Lorena, uma parcela... Caralho... Mas que havia de tão intolerável nele? Restituía à França a Alsácia-Lorena, uma parcela de território à Bélgica, uma parcela semelhante, após um plebiscito, à Dinamarca, em Schleswig, que Bismarck arrancara aos dinamarqueses um século antes, após derrotá-los na guerra. Restituía aos poloneses as terras, algumas delas após plebiscito, com que os alemães haviam ficado depois da divisão da Polônia. Era essa uma das imposições que mais enfureciam os alemães, não somente porque se indignavam contra a separação da Prússia Oriental da mãe-pátria por meio de um corredor que dava à Polônia acesso ao mar, mas porque desprezavam os poloneses, os quais consideravam como raça inferior. Não os enfurecia menos o fato de o tratado obrigá-los a aceitar a responsabilidade de ter começado a guerra, exigindo que entregassem aos aliados o Kaiser Guilherme II e cerca de 800 outros criminosos de guerra. As reparações deveriam ser fixadas mais tarde, mas o primeiro pagamento de 5 bilhões de dólares em marcos ouro precisaria ser feito de 1919 a 1921, sendo que certas entregas em espécie, carvão, navios, madeira, gado, etc., deveriam ser feitas em lugar de reparações em dinheiro. Mas o que mais os feria era que o Tratado de Versalhes praticamente desarmava a Alemanha, e assim, pelo menos durante algum tempo, constituía um obstáculo à hegemonia alemã na Europa.
Não obstante, o odiado Tratado de Versalhes, ao contrário do que for imposto à Rússia pela Alemanha, deixava o Reich, em grande parte geográfica e economicamente intacto, preservando sua unidade política e seu poderio latente como grande nação. O governo provisório de Weimar, com exceção de Erzberger, que insistia em que se aceitasse o tratado, sob a alegação de que seus termos poderiam ser facilmente burlados, era violentamente contrário à aceitação do Diktat de Versalhes, como passou então a ser chamado. Atrás do governo permanecia a esmagadora maioria dos cidadãos da esquerda à direita. E o exército? Se o tratado fosse rejeitado, poderia o exército resistir a um inevitável ataque aliado lançado pelo Ocidente? Ebert apresentou a questão ao Comando Supremo, que então transferira a sua sede para Kolberg, na Pomerânia. A 17 de junho, o marechal de campo von Hindenburg, estimulado pelo general Gruner, que via quão inútil seria a resistência alemã, respondeu: no caso de um reinício das hostilidades, podemos reconquistar a província de Posen, na Polônia, e defender nossa fronteira a leste. No oeste, porém, dificilmente poderíamos resistir a uma ofensiva séria por parte do inimigo, em vista da superioridade numérica da Entente e de sua possibilidade de atacar-nos por ambos os flancos. O êxito da operação como um todo é, por conseguinte, duvidoso, mas como soldado não posso deixar de achar que seria melhor perecer honrosamente do que aceitar uma paz indigna. As palavras finais do reverenciado comandante em chefe estavam de acordo com a melhor tradição militar alemã, mas sua sinceridade pode ser julgada pelo fato de que o povo alemão não sabia que Hindenburg concordara com Gruner, que tentar resistir agora aos aliados não só seria inútil, como poderia também acarretar a destruição dos queridos corpos de oficiais do exército e, com efeito, da própria Alemanha. O tratado restringia o exército a 100.000 voluntários a longo prazo, proibindo-lhe que possuísse aviões e tanques. O Estado-Maior era também proscrito. A Marinha foi reduzida a pouco mais do que uma força simbólica, sendo-lhe vedado construir submarinos ou barcos de mais de 10.000 toneladas. Os aliados exigiam agora uma resposta definitiva da Alemanha. A 16 de junho do dia anterior ao da resposta escrita de Hindenburg a Ebert, apresentaram um ultimato aos alemães. Ou o tratado seria aceito até o dia 24 de junho, ou o acordo de armistício estaria terminado e as potências aliadas tomariam as medidas que julgassem necessárias para fazer cumprir os seus termos. Novamente Ebert apelou para Gruner. Se o Comando Supremo achasse que haveria a mais ligeira possibilidade de uma resistência militar bem-sucedida diante dos aliados, Ebert prometia tentar fazer com que a Assembleia rejeitasse o tratado. Mas precisava ter imediatamente uma resposta. O último dia estipulado pelo ultimato 24 de junho chegou. O gabinete deveria reunir-se às 16h30 para tomar uma decisão final. Hindenburg e Gruner tornaram a conferenciar. O senhor sabe tão bem quanto eu que uma resistência é impossível, disse o velho e cansado marechal de campo. Mas, ainda uma vez, como ocorrera em Spa, a 9 de novembro de 1918, quando não teve a coragem de dizer ao Kaiser a verdade final e deixou esse desagradável dever a cargo de Gruner, recusou-se a dizer a verdade ao presidente provisório da República. O senhor pode dar a resposta ao presidente tão bem quanto eu, disse ele a Gruner. 3. Nota de rodapé. Weller Bennett Nemesis, página 58. Fim de nota.
E, novamente, o corajoso general assumiu a responsabilidade final que pertencia ao marechal de campo, embora devesse saber que aquilo poderia tornar duplamente impossível que ele deixasse de ser, eventualmente, um bode expiatório para os corpos de oficiais. Telefonou ao Comando Supremo transmitindo tal opinião ao presidente. Sentindo-se aliviada por ter essa responsabilidade recaído sobre os líderes do exército, fato esse que foi logo esquecido na Alemanha, a Assembleia Nacional aprovou por grande maioria a assinatura do tratado, sendo sua decisão comunicada a Clemenceau 19 minutos antes de expirar o prazo do ultimato. 4 dias mais tarde, a 28 de junho de 1919, o Tratado de Paz foi assinado no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Uma casa dividida. A partir daquele dia, a Alemanha se converteu numa casa dividida. Os conservadores não queriam aceitar nem o Tratado de Paz, nem a República que o havia ratificado. O mesmo aconteceu, no fim de contas, com o Exército, com exceção do general Gruner, embora jurasse defender um novo regime democrático e tomasse a decisão final de assiná-lo em Versalhes. Apesar da Revolução de Novembro, os conservadores ainda detinham o poder econômico. Tinham as indústrias, as grandes propriedades rurais e quase todo o capital do país. Sua riqueza poderia ser empregada e com efeito foi para subsidiar partidos políticos e uma imprensa política que a partir de então se empenharia em solapar a República. O exército começou a contornar as restrições militares do Tratado de Paz mal a tinta secara no papel, e graças à timidez e à falta de visão dos líderes socialistas, os corpos de oficiais conseguiram não apenas manter o exército dentro de suas antigas tradições prussianas, como vimos, mas ainda convertê-lo no verdadeiro centro político da nova Alemanha. O exército, até os últimos dias da breve república, não arriscou sua sorte em nenhum movimento político, mas sob a chefia do general Hans von Seeckt, o brilhante criador da Reichswehr de 100.000 homens, o exército, pequeno como era em número, transformou-se num Estado dentro do Estado, exercendo influência cada vez maior sobre a política financeira e exterior do país, até chegar a um ponto em que o prosseguimento da existência da República dependia da vontade dos corpos de oficiais. Como Estado dentro do Estado, mantinha-se independente do governo nacional. Segundo a Constituição de Weimar, o exército poderia ter ficado subordinado ao gabinete e ao parlamento, como ocorria com as instituições militares das outras democracias ocidentais. Mas não ficou. Tão poucos corpos de oficiais foram expurgados de seu espírito monárquico antirrepublicano. Alguns poucos líderes socialistas, como Scheidemann e Grzinski, insistiam em reclamar a democratização das Forças Armadas. Viam o perigo de entregar o exército de volta às mãos de oficiais pertencentes à antiga tradição autoritária, imperialista. Mas eram vitoriosamente combatidos não só pelos generais, como por seus camaradas socialistas conduzidos pelo ministro da Defesa, Noske. Esse ministro proletário da República se jactava abertamente de desejar reviver as lembranças do altivo soldado da Guerra Mundial. O fracasso do governo devidamente eleito no sentido de construir um novo exército leal ao seu próprio espírito democrático e subordinado ao gabinete e ao Reichstag constituiu um erro fatal para a República, como o tempo demonstrou. Outro fracasso foi deixar de fazer um expurgo no poder judiciário. Os administradores de lei converteram-se num dos centros da contra-revolução, corrompendo a justiça a favor para fins políticos reacionários. É impossível fugir à conclusão, declarou o historiador Franz Neumann, de que a justiça política constitui a página mais negra da vida da República Alemã.
após o Putsch-Cap, em 1920, o governo acusou 705 pessoas de alta traição. Somente uma delas, o chefe de polícia de Berlim, foi sentenciado 5 anos de prisão honrosa. Quando a Prússia cancelou sua pensão, a Suprema Corte ordenou que fosse restaurada. Um tribunal alemão, em dezembro de 1926, concedeu ao general von Luttwitz, o líder militar do Putsch-Cap, o pagamento de suas pensões atrasadas, abrangendo não só o período em que ele fora um rebelde contra o governo, como ainda os 5 anos em que estivera como fugitivo da justiça na Hungria. No entanto, centenas de liberais alemães foram sentenciados a anos de prisão sob acusação de terem revelado ou denunciado pela imprensa ou por meio de discursos as constantes violações por parte do exército do Tratado de Versalhes. As leis referentes à traição eram implacavelmente aplicadas contra os que apoiavam a República, mas aqueles da direita que procuraram derrubá-la, como Adolf Hitler, iria logo aprender, ou permaneciam em liberdade ou incorriam em sentenças levíssimas. Mesmo os assassinos, se pertenciam à direita, sendo suas vítimas democratas, eram tratados com indulgência pelos tribunais, ou então, como não raro ocorria, eram ajudados a escapar à custódia das cortes de justiça por oficiais do exército e extremistas da ala direita. E assim, os socialistas moderados, ajudados pelos democratas e pelos centristas católicos, eram os únicos a levar avante a República, que desde o seu nascimento mostrava-se vacilante. Eram alvo do ódio, do abuso e às vezes das balas de seus oponentes, que aumentavam em número e em resolução. No coração do povo, exclamava Oswald Spengler, que conquistara de chofre a fama com o seu livro A Decadência do Ocidente. A Constituição de Weimar já está condenada. Na Baviera, o jovem agitador Adolf Hitler compreendeu logo o poderio da nova maré nacionalista, antidemocrática e antirrepublicana, e começou a navegar a favor dela. Foi grandemente ajudado pelo curso dos acontecimentos, em particular por 2 deles, a queda do marco e a ocupação francesa do Ruhr. O marco, como vimos, começara a desvalorizar-se em 1921, quando caiu a 75 por dólar. No ano seguinte, caiu a 400 e em princípios de 1923 a 7.000. Já no outono de 1922, o governo alemão pedira aos aliados a concessão de uma moratória no pagamento das reparações de guerra. O governo francês de Poincaré negou-se terminantemente a concedê-la. Quando a Alemanha deixou de fazer suas entregas de madeira, o inflexível premier francês, que fora presidente da França durante a guerra, ordenou às tropas francesas que ocupassem o Ruhr, o coração industrial da Alemanha, que após a perda da Alta Silésia para a Polônia, fornecia à Alemanha 4/5 de seu carvão e da produção de aço, foi isolado do resto do país. Esse paralisante golpe contra a economia alemã uniu momentaneamente o povo como nunca desde 1914. Os operários do Ruhr declararam greve geral e receberam apoio financeiro do governo de Berlim, que iniciou uma campanha de resistência passiva. Com a ajuda do exército, foram organizadas guerrilhas e sabotagem. Os franceses replicaram com prisões, deportações e até mesmo sentenças de morte. Mas nenhum mecanismo funcionou no Ruhr. O estrangulamento da economia alemã apressou a queda final e vertiginosa do marco. Por ocasião da ocupação do Ruhr, em janeiro de 1923, o marco caiu a 18.000 por dólar. A 1º de julho descera a 160.000, a 1º de agosto a 1 milhão. Em novembro, quando Hitler achou que sua hora soara, eram necessários 4 bilhões de marcos para comprar $1.
E a partir de então, as cifras se converteram em trilhões. A moeda alemã perdeu totalmente seu valor. O poder aquisitivo dos salários e ordenados foi reduzido a zero. As economias das classes médias e operárias desapareceram. Porém, algo mais importante foi destruído: a fé do povo na estrutura econômica da sociedade alemã. De que valiam os padrões e as práticas de tal sociedade que encorajava as economias e investimentos, prometendo solenemente um lucro seguro e depois faltava ao cumprimento de sua palavra? Não era aquilo fraude contra o povo? E acaso não era a República Democrática que se rendera ao inimigo e aceitara o encargo das reparações, a responsável por tal desastre? Infelizmente, para sua sobrevivência, a República assumira a responsabilidade. A inflação poderia ter sido detida, bastando para isso apenas que se equilibrasse o orçamento. Uma tarefa difícil, mas não impossível. Uma taxação adequada poderia ter conseguido isso, mas o novo governo não se atrevia a cobrar adequadamente os impostos. Afinal de contas, o custo da guerra, 164 bilhões de marcos, não foi atendido sequer em parte por impostos diretos, mas 93 bilhões por meio de empréstimos de guerra, 29 bilhões mediante obrigações do Tesouro e o resto mediante emissão de papel-moeda. Em vez de elevar drasticamente os impostos sobre aqueles que podiam pagar, o governo republicano, na verdade, os reduziu em 1921. A partir de então, incitado pelos grandes industriais e senhores rurais que pretendiam lucrar com a guerra, embora a massa do povo estivesse arruinada, o governo deixou deliberadamente que o marco fosse por água abaixo a fim de livrar o Estado de suas dívidas públicas, fugir ao pagamento das reparações de guerra e sabotar os franceses no Ruhr. Ademais, a destruição da moeda permitia à indústria pesada alemã extinguir seus débitos pagando suas obrigações por meio de marcos sem valor algum. O Estado-Maior, disfarçado em Truppenant, departamento de tropas, a fim de burlar o tratado de paz que o proscrevera, compreendeu que a queda do marco anulava as dívidas de guerra, deixando a Alemanha financeiramente desembaraçada para iniciar uma nova guerra. As massas do povo, porém, não percebiam quanto os magnatas da indústria, o exército e o Estado se estavam beneficiando com a ruína da moeda. Tudo o que sabiam era que uma grande conta bancária não era suficiente para comprar um feixe de cenouras, um punhado de batatas, alguns gramas de açúcar e meio quilo de farinha. Sabiam que, como indivíduos, estavam em bancarrota e conheciam a fome quando ela lhes roía as entranhas, o que ocorria diariamente. Em meio de sua miséria e desalento, faziam da República o bode expiatório de tudo o que lhes acontecera. Para Adolf Hitler, uma época como aquela era coisa enviada pelo céu. Revolta na Baviera. O governo continua calmamente a imprimir esses pedaços de papel, pois se deixasse de fazê-lo, isso seria o seu fim, exclamava ele. E isso porque, se as máquinas de impressão parassem, o que constitui um pré-requisito para a estabilização do marco, a ladroeira viria logo à luz. Creiam-me, nossa miséria aumentará, os patifes ficarão impunes, e a razão disso é que o Estado se tornou o maior patife trapaceiro de todos. Um Estado de ladrões. Se as pessoas horrorizadas perceberem que mesmo possuindo bilhões poderão morrer de fome, chegarão a essa conclusão: não nos submeteremos mais a um Estado que se baseia na ideia enganadora de que representa a maioria. Queremos uma ditadura. 5. Nota de rodapé. Haydn, Der Führer, página 131, 3. Fim de nota.
Não há dúvida de que os sofrimentos e incertezas da brutal inflação estavam levando milhões de alemães àquela mesma conclusão, e Hitler estava pronto a conduzi-los, começar a acreditar com efeito que as condições caóticas de 1923 criaram a oportunidade que talvez não se repetisse para se derrubar a República. Mas ainda havia algumas dificuldades a aplainar no caminho se desejasse liderar a contra-revolução. Em primeiro lugar, o Partido Nazista, muito embora dia a dia estivesse crescendo numericamente, ainda estava longe de ser o movimento político mais importante na Baviera, sendo desconhecido fora do Estado. Como poderia um partido tão pequeno derrubar a República? Hitler, que não desanimava facilmente ante os obstáculos, julgava ter uma solução. Poderia unir sob sua direção todas as forças antirrepublicanas e nacionalistas da Baviera. Então, com o apoio do governo bávaro, das Ligas Armadas e do exército acantonado na região, encabeçaria a marcha sobre Berlim, como Mussolini marchara sobre Roma um ano antes, e poria abaixo a República de Weimar. O êxito fácil de Mussolini, evidentemente, dera pasto à sua imaginação. A ocupação de Ruhr pela França, embora reacendesse o ódio germânico pelo inimigo tradicional e desse modo reavivasse o espírito nacionalista, complicava o projeto de Hitler. Começava por unificar o povo alemão em torno do governo republicano de Berlim, que fora escolhido para enfrentar a França, a última coisa que Hitler poderia desejar. Seu objetivo era o de aniquilar a República. Da França, ele poderia cuidar depois que a Alemanha tivesse sua revolução nacionalista e estabelecido uma ditadura. Hitler, opondo-se a uma poderosa corrente da opinião pública, atreveu-se a adotar uma orientação impopular. Não abaixo a França, mas abaixo os traidores da pátria, abaixo os criminosos de novembro. Esse dever deve ser o nosso lema. 6, nota de rodapé. Ibid, página 164. Durante os primeiros meses de 1923, Hitler dedicou-se a materializar seu lema. Em fevereiro, devido em grande parte ao talento organizador de Rohm, 4 das ligas patrióticas armadas da Baviera uniram-se aos nazistas para formar a chamada Arbeitsgemeinschaft der Wanderlandschen Kampfverbände, União Trabalhista das Ligas Patrióticas Combatentes, sob a chefia política de Hitler. Em setembro, um grupo ainda mais forte foi constituído sob o nome de Deutscher Kampfbund, União Combatente da Alemanha, tendo Hitler como apoiador de um triunvirato. Esta organização teve origem numa grande Assembleia Popular em Nuremberg a 2 de setembro, em comemoração do aniversário da derrota francesa no ano de 1870 em Sedan. Esteve representada a maioria dos grupos de índole fascista do sul da Alemanha e Hitler recebeu algo como uma ovação após violento discurso contra o governo nacional. As finalidades da nova Kampfbund foram abertamente definidas: derrubar a República e rasgar o Tratado de Versalhes. No mitim de Nuremberg, durante a parada dos manifestantes, Hitler estava na tribuna próximo ao general Ludendorff. Não por casualidade, pois há algum tempo o jovem nazista estivera cultivando a amizade do herói da guerra, que havia ligado seu nome famoso aos artífices do golpe de Kapp em Berlim, e que desde que continuara a estimular a contra-revolução da direita, poderia ser tentado a apoiar uma ação que começava a germinar na mente de Hitler. O velho general não tinha perspicácia política. Vivendo agora fora de Munique, ele não ocultava seu desprezo pelos bávaros, pelo príncipe herdeiro Ruprecht, pretendente bávaro, e pela Igreja Católica no mais católico de todos os estados alemães.
Hitler sabia de tudo isto, mas prosseguia em seus objetivos. Ele não desejava Ludendorff como líder político da contra-revolução nacionalista, papel que reconhecia estar o herói da guerra, sequioso por assumir. Hitler reivindicava o papel para si mesmo, mas o nome de Ludendorff, seu prestígio nos círculos militares e nos meios conservadores de toda a Alemanha, seria uma vantagem para um político provinciano ainda grandemente desconhecido fora da Baviera. Ludendorff passou a ser incluído em seus planos. No outono de 1923, a República Alemã e o Estado da Baviera chegaram a uma situação de crise. No dia 26 de setembro, o chanceler Gustav Stresemann anunciou o fim da resistência passiva no Ruhr e o reinício do pagamento das indenizações alemães. O antigo porta-voz de Hindenburg e Ludendorff, conservador pertinaz e de coração monarquista, chegara à conclusão de que, se a Alemanha devia ser salva, unida e tornada novamente poderosa, impunha-se pelo menos momentaneamente aceitar a República, concordar com os aliados e obter um período de tranquilidade para recobrar seu poderio econômico. Deixá-la ir adiante à deriva significaria a guerra civil e talvez a destruição final do país. A cessação da resistência à França no Ruhr e a retomada do peso das reparações provocaram uma explosão de ódio e histeria entre os nacionalistas alemães e os comunistas, que vinham aumentando sua força. Juntaram-se a eles na virulenta campanha contra a República. Stresemann achava-se diante de uma séria revolta, tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda. Ele a havia antecipado ao fazer com que o presidente Ebert decretasse um estado de emergência no mesmo dia que proclamou a mudança da política relativa ao Ruhr e às suas reparações. O poder executivo na Alemanha, com lei de emergência, foi colocado de 26 de setembro de 1923 até fevereiro de 1924, nas mãos do ministro da Defesa Otto Gessler e do comandante do Exército, General von Seeckt. Na verdade, isto transformou o general e seu exército nos virtuais ditadores do Reich. A Baviera não estava disposta a aceitar tal solução. O gabinete bávaro de Eugen von Kinnelin anunciou seu próprio estado de emergência 26 de setembro e nomeou o monarquista da direita, ex-primeiro-ministro Gustav von Kahr, comissário estadual com poderes ditatoriais. Temia-se em Berlim que a Baviera pudesse separar-se do Reich, restaurar a monarquia de Wittelsbach e talvez formar uma união do sul da Alemanha com a Áustria. Uma reunião de gabinete foi imediatamente convocada pelo presidente Ebert e o general von Seeckt, convidado a comparecer. Ebert desejava saber com quem estaria o exército. Seeckt disse-lhe bruscamente: "O exército, senhor presidente, está comigo." 7 nota de rodapé. Tenente-General Friedrich von Rabenau, Seeckt o Sennenleben, segundo, página 342. Fim de nota. As frias palavras pronunciadas pelo impassível comandante supremo prussiano de monóculo não intimidaram, como se poderia esperar, o presidente alemão ou o chanceler. Eles já haviam reconhecido a posição do exército como um Estado dentro do Estado e subordinado apenas a si mesmo. 3 anos antes, como vimos, quando as forças de Kapp ocuparam Berlim e apelo semelhante fora feito a Seeckt, o exército permanecera não com a República, mas com o general. A única questão agora, em 1923, era saber onde Seeckt se colocaria.
Afortunadamente para a República, nesse momento ele permaneceu a seu lado, não porque acreditasse nos princípios republicanos ou democráticos, mas porque verificara que o apoio ao regime vigente era indispensável à preservação do exército, ele próprio ameaçado pela revolta na Baviera e no norte, e para salvar a Alemanha de uma guerra civil desastrosa. Seeckt sabia que alguns dos oficiais de comando da divisão do exército de Munique tomaram o partido dos separatistas bávaros e tinha conhecimento de uma conspiração do Reichswehr Negro, dirigido pelo major Bruckrucker, ex-oficial do Estado-Maior, para ocupar Berlim e depor o governo republicano. Agora ele agia com fria precisão e absoluta determinação para estabelecer a ordem no exército e, por fim, a ameaça de guerra civil. Na noite de 30 de setembro de 1923, as tropas do Reichswehr Negro, comandadas pelo major Bruckrucker, apoderaram-se de 3 fortes a leste de Berlim. Seeckt ordenou que forças regulares a cercassem e 2 dias depois Bruckrucker rendeu-se, sendo julgado por alta traição e sentenciado a 10 anos de prisão em Fortaleza. O Reichswehr Negro, que fora criado pelo próprio Seeckt sob a disfarçada denominação de Arbeitskommandos, Comandos do Trabalho, para permitir um reforço secreto de 100.000 homens ao Reichswehr, foi dissolvido. Asteriscos. As tropas do Schwarzreichswehr, Exército Negro, aproximadamente de 20.000 homens, achavam-se estacionadas na fronteira oriental como guarda auxiliar contra os poloneses. Nos dias turbulentos de 1920 e 23, a organização ilegal tornou-se conhecida em virtude do ressurgimento dos horrores do Fämmerich medievais, tribunais secretos que distribuíam arbitrariamente sentenças de morte contra os alemães que revelassem as atividades do Reichswehr Negro à Comissão Aliada de Controle. Muitos desses brutais assassinos foram entregues à justiça e num dos julgamentos o ministro de defesa alemão, Otto Gessler, que sucedera a Noske, negou qualquer conhecimento da organização, insistindo em que não existia. Mas, quando um dos inquiridores protestou contra semelhante inocência, Gessler gritou: "Quem fala do Reichswehr Negro comete um ato de alta traição." Fim do asteriscos. Em seguida, Seeckt voltou sua atenção para as ameaças de insurreições comunistas na Saxônia, na Turíngia, em Hamburgo e no Ruhr. Para o esmagamento da esquerda, a lealdade do exército podia ser considerada segura. Na Saxônia, o governo socialista comunista foi desarticulado pelo comandante local do Reichswehr, tendo sido designado um comissário do Reich para substituí-lo. Em Hamburgo e em outras regiões foram rápida e severamente reprimidos. Parecia agora a Berlim que a supressão relativamente fácil dos bolchevistas roubara aos conspiradores da Baviera o pretexto de que estavam agindo efetivamente para salvar a República do Comunismo, e que eles reconheceriam imediatamente a autoridade do governo nacional. Mas isto não ocorreu. A Baviera continuou desafiando Berlim, agora sob o controle ditatorial de um triunvirato. Kahr, o comissário do Estado, o general Otto von Lossow, comandante do Reichswehr na Baviera, e o coronel Hans von Seisser, chefe de polícia do Estado. Kahr recusou-se a reconhecer que a proclamação do presidente Ebert do estado de emergência para a Alemanha tivesse qualquer aplicação na Baviera e negou-se a cumprir as ordens de Berlim. Quando o governo nacional exigiu a proibição do jornal de Hitler, o Volkscher Beobachter, em face de seus virulentos ataques à República em geral, e particularmente a Seeckt, Stresemann e Gessler, Kahr sobranceiramente a rejeitou.
uma segunda ordem de Berlim para que prendesse 3 conhecidos líderes de alguns dos bandos armados da Baviera, o capitão Heiss, o capitão Ehrhardt, o herói do Putsch Cap e o tenente Rosbach, homossexual amigo de Rom, foi igualmente ignorada por Kahr. Seckte, com sua paciência quase esgotada, determinou ao general von Lossow fechar o jornal nazista e prender os 3 chefes. O general bávaro, ele próprio um oficial confuso e frouxo, que fora conquistado pela eloquência de Hitler e pela persuasão de Kahr, vacilou em obedecer. A 24 de outubro, Seckte destituiu e designou o general Kress von Crescentin para o seu lugar. Kahr, porém, não aceitou a imposição de Berlim, declarou que Lossow permaneceria no comando do Reichswehr na Baviera e, desafiando não apenas Seckte, mas também a Constituição, obrigou oficiais e soldados do exército a prestar juramento especial de obediência ao governo bávaro. Para Berlim, isso constituía não apenas rebeldia política, mas também militar, e o general von Seckte agora estava determinado a liquidar as duas. 8 nota de rodapé, IBD página 371, fim de nota. Lançou ao triunvirato bávaro, a Hitler e às ligas armadas uma clara advertência de que qualquer insubordinação da parte deles seria combatida pela força. Mas para o líder nazista era demasiado tarde para recuar. Seus fanáticos adeptos reclamavam ação. O tenente Wilhelm Bruckner, um dos comandantes da SA, sigla designativa da Sturmabteilung, tropas de assalto ou camisas pardas, nota do tradutor. Fim de nota. Instava-o a atacar imediatamente. Chegará o dia, prevenia, em que serei incapaz de reter os homens. Se nada acontecer agora, eles nos deixarão. Hitler também percebia que, se Stresemann ganhasse mais tempo e começasse a obter resultados positivos em seu empenho de restaurar a tranquilidade no país, sua própria oportunidade estaria perdida. Pleiteou de Kahr e Lossow que marchassem sobre Berlim antes que Berlim marchasse sobre Munique, e cresceu sua desconfiança de que o triunvirato ou estava perdendo o ânimo ou planejando um golpe separatista sem ele, com o propósito de desligar a Baviera do Reich. Hitler opunha-se a isto firmemente com suas fanáticas ideias de um Reich forte, nacionalista, unido. Kahr, Lossow e Seisser começavam a perder a coragem depois da advertência de Seckte e não estavam interessados num gesto fútil que pudesse destruí-los. A 6 de novembro, eles informaram ao Kampfbund, do qual Hitler era a principal figura política, que não deviam ser levados a precipitar a ação e que somente eles decidiriam quando e como agir. E isso foi um sinal para Hitler de que ele mesmo devia tomar a iniciativa. Sozinho, Hitler não possuía força para desferir o golpe, que deveria ter o apoio do Estado bávaro, do exército e da polícia, e isto era uma lição que aprendera em seus dias de indigência em Viena. Teria de colocar de qualquer modo Kahr, Lossow e Seisser numa posição tal que fossem obrigados a agir com ele e da qual não pudessem recuar. Audácia e mesmo temeridade era o que se impunha. Nesse momento, Hitler provou que as tinha. Decidiu sequestrar o triunvirato e forçá-lo a utilizar o poder de acordo com seu próprio jogo. A ideia fora primitivamente proposta a Hitler por 2 refugiados da Rússia, Schaubner-Richter e Rosenberg.
Schaubner-Richter, que adquirira nobreza com o nome de sua mulher e chamava-se Max Erwin von Schaubner-Richter, era um tipo duvidoso que, como Rosenberg, gastara a maior parte da vida nas províncias bálticas da Rússia e, após a guerra, dirigira-se para Munique com outros refugiados da União Soviética, aí juntando-se ao partido nazista e convertendo-se num dos íntimos confidentes de Hitler. A 4 de novembro, dia comemorativo na Alemanha dos soldados mortos na guerra, Totengedenktag, seria realizada uma parada militar no centro de Munique, e fora anunciado pela imprensa que tanto o estimado príncipe herdeiro Ruprecht como Karl, Lossow e Seisser receberiam a saudação das tropas de um palanque instalado numa estreita rua de Feldernalli. Schaubner-Richter e Rosenberg propuseram a Hitler que algumas centenas de soldados das tropas de assalto, transportados em caminhões, convergissem sobre a ruazinha antes da parada, bloqueando-a com metralhadoras. Hitler, então, subiria à tribuna, proclamaria a revolução e, de pistola em punho, persuadiria as autoridades a unirem-se a ele e apoiá-lo na liderança do movimento. O plano agradou a Hitler, que o adotou entusiasticamente. Mas, no dia convencionado, bem cedo, ao chegar ao local para fins de reconhecimento, Rosenberg descobriu, desalentado, que a ruela se achava totalmente protegida por uma enorme e bem armada unidade policial. A trama, ou melhor, a revolução, teve de ser abandonada. Na realidade, foi simplesmente adiada. Maquinou-se um segundo plano que não pudesse ser frustrado pela presença de um grupo policial estrategicamente situado. Na noite de 10 para 11 de novembro, as SA e as outras unidades armadas da Kampfbund concentrar-se-iam nos arrabaldes de Frontmanninger, exatamente ao norte de Munique, e na manhã de 11 de novembro, aniversário do odiado, vergonhoso armistício, marchariam para a cidade, ocupariam os pontos estratégicos, proclamariam a Revolução Nacional e apresentariam aos vacilantes Karl, Lossow e Seisser um fait accompli. Nesse ínterim, uma notícia breve e não muito importante veiculada pela imprensa induziu Hitler a abandonar esse plano e improvisar um novo. A notícia de que, na noite do dia 8 de novembro, a pedido de algumas organizações comerciais de Munique, Karl faria um discurso numa reunião da Burgendraukeler, grande cervejaria nos subúrbios a sudeste da cidade. O tema da alocução, dizia a notícia, seria o programa do governo bávaro e estariam presentes o general von Lossow, o coronel von Seisser e outras autoridades. Duas considerações levaram Hitler a uma decisão temerária. A primeira, a suspeita de que Karl pudesse utilizar um meeting para... O que houve? Mordeu a língua, idiota? A primeira, a suspeita de que Karl pudesse utilizar o meeting para proclamar a independência da Baviera e a restauração do trono bávaro para os Wittelsbach. Durante todo o dia 8 de novembro, Hitler tentou inutilmente avistar-se com Karl, que dele se esquivou até o dia 9. Isto fez apenas aumentar as desconfianças do líder nazista. Ele precisava antecipar-se a Karl. Também, e esta foi a segunda consideração, o meeting da cervejaria proporcionaria a oportunidade, perdida no dia 4 de novembro, de apanhar todos os 3 membros do triunvirato e, sob a mira de uma pistola, obrigá-los a juntar-se aos nazistas na consecução da Revolução. Hitler decidiu agir sem demora. Os planos para a mobilização do dia 10 de novembro foram cancelados e as tropas de assalto precipitadamente postas de prontidão para a missão na grande cervejaria. O putsch da cervejaria.
Às 20h45 de 8 de novembro de 1923, no momento em que Carr falava, havia já meia hora a uns 3.000 sedentos cidadãos sentados a toscas mesas e bebendo cerveja em canecas de pedra à moda bávara. As tropas SA cercaram a grande cervejaria e Hitler irrompeu no salão. Enquanto alguns de seus homens assentavam uma metralhadora na entrada, Hitler saltou sobre uma mesa e, para chamar a atenção, disparou o revólver para o teto. Carr interrompeu seu discurso e o auditório voltou-se para ver qual era a causa do distúrbio. Com a ajuda de Hess e de Ulrich Graf, o antigo açougueiro, lutador amador, desordeiro e agora o guarda pessoal do líder, Hitler dirigiu-se ao palanque. Um major da polícia tentou detê-lo, mas Hitler, com a pistola apontada, empurrou-o. De acordo com uma testemunha ocular, Carr ficara naquele momento pálido e confuso, recuando no palanque, deixando que Hitler ocupasse seu lugar. A Revolução Nacional começou, gritou Hitler. Esta casa se acha ocupada por 600 homens fortemente armados. Ninguém pode abandonar o salão. A não ser que se faça imediato silêncio, mandarei colocar uma metralhadora na galeria. Os governos da Baviera e do Reich foram destituídos e um governo nacional provisório foi organizado. O exército e a polícia marcham para a cidade com a bandeira suástica. Esta última informação era falsa, não passava de puro blefe, mas na confusão ninguém podia saber com certeza. O revólver de Hitler era real, havia disparado. As tropas de assalto com seus fuzis e metralhadoras eram reais. Hitler então ordenou a Carr, Lossow, Seisser que o acompanhassem ao aposento reservado ao lado do local da cena. Coagidos pelas tropas de assalto, as 3 mais altas personalidades da Baviera cumpriram a ordem de Hitler, enquanto a multidão assombrada a tudo assistia. Mas, também com crescente indignação, muitos negociantes ainda consideravam Hitler um impostor ou coisa semelhante. Um deles gritou para a polícia: "Não se acovardem como em 1918, atirem!" Mas a polícia, com seus próprios chefes tão dóceis e com a SA dominando o salão, não se moveu. Hitler combinou com um espião nazista na chefatura de polícia, Wilhelm Frick, para que telefonasse aos agentes em serviço na cervejaria, ordenando-lhes não interferir, devendo apenas informar. O povo ali aglomerado começou a impacientar-se até o ponto que Göring sentiu ser necessário dirigir-se à tribuna para acalmá-lo. "Não há o que temer", gritou. "Nossas intenções são as melhores possíveis e não há razão alguma para queixas. Bebam sua cerveja." E informou que no aposento contíguo um novo governo estava sendo formado. E estava mesmo, sob a mira do revólver de Adolf Hitler. Uma vez reunidos os prisioneiros no quarto vizinho, dissera-lhes: "Sem minha permissão, ninguém deixará vivo esta sala." E anunciou que todos teriam posições-chave tanto no governo bávaro como no do Reich, e que estava constituindo com Ludendorff. Com Ludendorff? Ao anoitecer, Hitler despachara Schaubner-Richter com a Ludwig Hoche para conduzir imediatamente à cervejaria o famoso general que da conspiração nazista nada sabia. A princípio, os 3 prisioneiros se recusaram até mesmo a falar com Hitler, que continuava a altercação. Deviam juntar-se a ele na proclamação da Revolução e dos novos governos, e assumir os postos para os quais ele, Hitler, os designava. Caso contrário, não teriam direito de continuar a viver. Carr seria interventor na Baviera, Lossow, ministro do Exército Nacional, Seisser, ministro da Polícia do Reich. Nenhum dos 3 se impressionou com a perspectiva de tão altos cargos. Não responderam. O persistente silêncio enervava Hitler, que finalmente brandiu sua arma para eles. "Tenho 4 balas em minha pistola, 3 para meus colaboradores se me abandonarem, a última para mim."
e apontando o revólver para sua própria fronte, gritou: "Se até amanhã à tarde não estiver vitorioso, serei um homem morto." Kahr não era um tipo muito brilhante, mas possuía coragem física. Herr Hitler respondeu: "Pode mandar atirar ou atirar o senhor mesmo. Não importa que eu morra ou deixe de morrer." Seisser também falou abertamente, repreendeu Hitler por ter faltado à sua palavra de honra de que não tentaria um golpe contra a polícia. "Sim, não mantive a palavra", replicou Hitler. "Perdoem-me, mas não a mantive pelo amor da pátria." O general von Lossow mantinha-se em silêncio, altivamente. Quando, porém, Kahr começou a cochichar ao seu ouvido, Hitler interrompeu-o rudemente: "Pare! Não há conversa sem minha autorização." Com sua própria conversa, Hitler não estava conseguindo coisa alguma. Mesmo de pistola em punho, nenhum dos 3 homens que mantinham em suas mãos o poder do Estado da Baviera havia concordado em unir-se a ele. O golpe não marchava de acordo com o plano. Então Hitler, levado por repentino impulso, agiu. Sem mais uma palavra, precipitou-se novamente no salão, galgou a tribuna, enfrentou a irracível multidão e declarou que os membros do triunvirato no quarto contíguo haviam se reunido a ele para a formação de um novo governo nacional. O Ministério Bávaro bradou: "Está afastado. Declaro destituídos o governo dos criminosos de novembro e o presidente do Reich. Um novo governo nacional será designado hoje mesmo aqui em Munique. Um exército nacional alemão será imediatamente organizado. Proponho que a mim seja entregue a direção política do governo nacional até que as contas com os criminosos de novembro tenham sido liquidadas. Ludendorff assumirá a chefia do Exército Nacional Alemão. A tarefa do governo nacional alemão provisório é a de organizar a marcha contra essa Babel corrupta que é Berlim e salvar o povo alemão. O dia de amanhã ou verá um governo nacional na Alemanha ou nos verá mortos." Não pela primeira vez, e nem certamente pela última, Hitler havia dito uma mentira magistral, e dera resultado. Quando a multidão ouviu que Kahr, o general von Lossow e o chefe de polícia von Seisser haviam aderido a Hitler, seu estado de ânimo mudou abruptamente. Houve gritos de aplauso, cujos rumores impressionaram os 3 homens ainda encerrados no pequeno quarto ao lado. Nesse instante, Schaubner-Richter exibiu o general Ludendorff como que tirado de um chapéu. O herói da guerra estava furioso com Hitler, que o colhera com a maior surpresa, e quando encerrado na sala vizinha, soube que o ex-cabo e não ele seria o ditador da Alemanha. Sua indignação transigiu. Mal falou ao atrevido jovem. Mas isso não significaria grande coisa a Hitler, desde que Ludendorff emprestasse seu famoso nome à desesperada empresa e conseguisse a adesão dos 3 recalcitrantes líderes bávaros, os quais até então não haviam cedido às suas próprias exortações e ameaças. E isto Ludendorff passou a fazer. Tratava-se agora de uma grande causa nacional, disse ele, e aconselhou os cavalheiros a que cooperassem. Amedrontados com as observações do generalíssimo, o trio pareceu ceder, embora mais tarde Lossow negasse ter concordado em colocar-se sob o comando de Ludendorff. Durante alguns minutos, Kahr agitou a questão da restauração da monarquia de Wittelsbach, que lhe era tão cara, mas finalmente disse que cooperaria como delegado do rei. A chegada oportuna de Ludendorff salvara Hitler. Radiante com esse lance de sorte, conduziu o grupo de volta ao palanque, onde todos fizeram um breve discurso e juraram lealdade recíproca e ao novo regime. A multidão subiu em mesas e cadeiras num entusiasmo delirante. Hitler não cabia em si de alegria. Um eminente historiador presente mais tarde declarou:
Ele tinha uma expressão de felicidade franca, infantil, de que jamais me esquecerei. 9. Nota de rodapé. Karl Alexander von Müller, citado por Heidegger em Der Führer, página 190. Fim de nota. Subindo novamente à tribuna, Hitler dirigiu suas derradeiras palavras ao povo. Quero agora cumprir o juramento que fiz a mim mesmo há 5 anos, quando me encontrava cego e inválido no hospital militar. Não ter descanso nem paz até que os criminosos de novembro sejam derrubados, até que sobre as ruínas da infortunada Alemanha de hoje ressurja, mais uma vez, uma poderosa e magnificente, livre e gloriosa Alemanha. O mitin começou a dissolver-se. À saída, Hess, ajudado por soldados das tropas de assalto, detinha alguns membros do gabinete bávaro e outras autoridades que tentavam escapulir no meio da massa. Hitler conservou seus olhos sobre Kahr, Lossow e Seisser. Chegaram então notícias de um choque entre tropas de assalto de uma das ligas combatentes, o Bund Oberland, e tropas regulares do quartel de engenharia do exército. Hitler decidiu dirigir-se ao local para cuidar pessoalmente do assunto, deixando o salão da cervejaria a cargo de Ludendorff. Esse veio a ser um erro fatal. Lossow foi o primeiro a fugir, dizendo a Ludendorff que devia ir urgentemente a seu gabinete no quartel-general do Exército, a fim de providenciar as ordens necessárias. No instante em que Schaubner-Richter objetou, Ludendorff retrucou duramente: "Eu o proíbo de duvidar da palavra de um oficial alemão." Kahr e Seisser também desapareceram. Hitler, possuído por grande animação, retornou a Burgenbrau e soube que os pássaros tinham voado da gaiola. O primeiro revés da noite o aturdiu. Confiantemente havia esperado encontrar seus ministros atarefados nas novas funções, enquanto Ludendorff e Lossow elaboravam planos para a marcha sobre Berlim. Quase nada, porém, fora realizado. Nem mesmo Munique estava sendo ocupada pelas forças revolucionárias. Rohm, à frente de um destacamento de tropas de assalto de outra liga combatente, a Reichskriegsflagge, se apoderara do quartel-general do Exército no Ministério da Guerra, situado na Schöffenstrasse, mas nenhum outro centro estratégico fora ocupado, nem sequer a estação telegráfica, de onde as notícias do golpe saíram para Berlim e de onde veio a ordem do general von Seeckt no sentido de que o exército da Baviera sufocasse o putsch. Embora algumas defecções ocorressem entre os oficiais inferiores e algumas unidades cujas simpatias estavam com Hitler e Rohm, os oficiais superiores, sob a direção do general von Danner, comandante da guarnição de Munique, não apenas estavam preparados para cumprir a ordem de Seeckt, como se sentiam terrivelmente ofendidos com o tratamento dispensado ao general von Lossow. Segundo o Código do Exército, o civil que apontar um revólver para um general merece ser morto com a arma de um oficial. Do quartel-general do 19º Regimento de Infantaria, onde Lossow se reunira a Danner, foram enviadas mensagens a guarnições sediadas longe dali, a fim de que ocorressem em reforço da cidade. Ao amanhecer, tropas regulares do exército haviam estendido um cordão em torno das forças de Rohm no Ministério da Guerra. Antes disso, Hitler e Ludendorff estiveram com Rohm no Ministério por certo tempo, a fim de efetuar um levantamento da situação. Rohm estava chocado com a notícia de que ninguém mais, além dele, agira militarmente para a ocupação dos postos-chave. Hitler procurou desesperadamente restabelecer contato com Lossow, Kahr e Seisser. Foram enviados mensageiros ao quartel do 19º de Infantaria em nome de Ludendorff, mas eles não regressavam.
Poner, ex-chefe de polícia de Munique e agora um dos sustentáculos de Hitler, foi despachado com o Major Hunlein e um grupo das tropas SA para ocupar a chefatura de polícia. Ali foram imediatamente presos. E qual o paradeiro de Gustav von Kahr, o chefe do governo bávaro? Após abandonar o Burgendrauchler, recuperou rapidamente seus sentidos e a coragem. Deslocou o governo para Regenburg, pois não desejava correr novamente o risco de ser feito prisioneiro de Hitler e seus arruaceiros. Logo depois ordenou que se afixassem em toda Munique cartazes contendo a seguinte proclamação: a decepção e a perfídia de camaradas ambiciosos converteram uma manifestação em prol dos interesses do renascimento nacional numa cena de revoltante violência. As declarações destorquidas do general von Lossow, do coronel Seisser e de mim mesmo sob ameaça de revólver são nulas e desprovidas de valor. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e as ligas combatentes Oberland e Reichskriegsflag estão dissolvidos. Von Kahr, comissário-geral do Estado. O triunfo, que no início da noite parecera a Hitler tão próximo e tão facilmente conquistado, com a noite ia desaparecendo rapidamente. A base fundamental para o êxito de uma revolução política em que sempre insistira, o apoio das instituições existentes, tais como exército, polícia e o grupo político no poder, agora desmoronava. Nem mesmo o nome mágico de Ludendorff já se tornara evidente. Conseguira impor-se às forças armadas do Estado. Hitler sugeriu que a situação talvez pudesse ser salva se ele e o general se retirassem para a zona rural vizinha a Rosenheim e arregimentassem os camponeses em apoio dos grupos armados para um assalto a Munique. Ludendorff, contudo, rejeitou prontamente a ideia. Talvez houvesse outro caminho que ao menos pudesse evitar o desastre. O príncipe herdeiro Ruprecht, inimigo de Ludendorff, tão logo teve notícia do putsch, lançou uma breve declaração exigindo seu rápido sufocamento. Hitler decidiu recorrer ao príncipe para que intercedesse junto a Lossow e Kahr, a fim de obter uma solução pacífica e honrosa. Um tenente de nome Neuzert, amigo de Hitler e de Ruprecht, partiu apressadamente de madrugada para o castelo de Wittelsbach, nas cercanias de Berchtesgaden, com o encargo da delicada missão. Impossibilitado de encontrar um automóvel, teve de esperar um trem e não chegou ao destino antes de meio-dia, hora em que os acontecimentos tomavam um rumo imprevisto para Hitler e nem sonhado por Ludendorff. Hitler planejara um putsch, não uma guerra civil. Apesar de sua excitação febril, mantinha suficientemente o autocontrole para perceber que carecia de força para dominar a polícia e o exército. Pretendia realizar uma revolução com as forças armadas e não contra elas. Embora tivesse sido sanguinário em seus últimos discursos e nas horas em que manteve os 3 líderes bávaros sob a mira de seu revólver, Hitler repeliu a ideia de ver aqueles homens reunidos em seu ódio à República, derramando mutuamente seu sangue. A mesma coisa se passava com Ludendorff. Estava disposto, como dissera a esposa, a enforcar o presidente Ebert e companhia, e prazerosamente os veria balançar no patíbulo, mas não desejava matar policiais e soldados que, pelo menos em Munique, acreditavam, como ele, na contra-revolução nacional. Ludendorff propôs então ao jovem e hesitante líder nazista um plano, por ele mesmo elaborado, que ainda poderia trazer-lhe a vitória e evitar derramamento de sangue.
Os soldados alemães, e mesmo os policiais alemães, que em sua maioria eram ex-soldados, jamais ousariam, ele estava seguro disso, atirar contra o lendário comandante que os havia conduzido a grandes vitórias, tanto na frente ocidental como na oriental. Ele, Hitler, e os seus partidários marchariam para o centro da cidade, ocupando-o. A polícia e o exército não somente não se atreveriam a enfrentá-los, como seguramente se juntariam a eles para lutar sob suas ordens. Com algum ceticismo, Hitler concordou. Não havia outra saída no momento. O príncipe herdeiro, observou ele, não respondera a seu pedido de mediação. Por volta das 11 horas de 9 de novembro, aniversário da proclamação da República Alemã, Hitler e Ludendorff, comandando uma coluna de aproximadamente 3.000 homens das tropas de assalto, saíram dos jardins de Burkenbräuchler para o centro de Munique. Junto deles, na primeira fila, marchavam Göring, comandante das SA, Schaubner-Richter, Rosenberg, Ulrich Graf, a guarda pessoal de Hitler e meia dúzia de outros oficiais nazistas e líderes do Kampfbund. Um pavilhão com a suástica e um estandarte da Bund Oberland foram desfraldados à frente da coluna. Logo atrás das primeiras fileiras seguia um caminhão barulhento carregado de metralhadoras e artilheiros. Os soldados das tropas de assalto conduziam mosquetões à bandeirola, alguns com baioneta calada. Hitler brandia seu revólver. Não era uma força armada formidável, mas Ludendorff, que comandara milhões de soldados das melhores tropas da Alemanha, certamente a julgava suficiente para seus objetivos. A poucas centenas de metros da cervejaria, os rebeldes encontraram seu primeiro obstáculo. Na ponte Ludwig, sobre o rio Isar, passagem para o centro da cidade, achava-se um destacamento armado da polícia, barrando o avanço. Göring adiantou-se e, dirigindo ao policial comandante, ameaçou fuzilar certo número de reféns que disse trazer na retaguarda da coluna, caso a polícia atirasse em seus homens. Durante a noite, Hess e outros haviam recolhido alguns reféns, incluindo 2 membros do gabinete, precisamente para semelhante contingência. Estivesse ou não blefando, o policial comandante acreditou em Göring e deixou a coluna atravessar a ponte sem molestá-la. Em Marienplatz, a coluna nazista deparou com uma grande multidão que ouvia uma exortação de Julius Streicher, o perseguidor de judeus de Nuremberg, que desabalara para Munique as primeiras notícias do putsch. Não desejando que o deixassem fora da revolução, interrompeu abruptamente seu discurso e juntou-se aos rebeldes, saltando para o escalão logo atrás de Hitler. Pouco depois do meio-dia, as forças em marcha aproximaram-se do seu objetivo, o Ministério da Guerra, onde Röhm e suas tropas de assalto estavam cercados pelos soldados do Reichswehr. Nem sitiantes nem sitiados tinham disparado um tiro. Röhm e seus homens eram todos ex-soldados e possuíam muitos camaradas no tempo da guerra do outro lado do arame farpado. Nenhum dos grupos tinha qualquer desejo de matar. Para atingir o Ministério da Guerra e libertar Röhm, Hitler e Ludendorff levaram sua coluna pela estreita Residenzstrasse, que, passando justamente pela Feldernallee, desembocava na espaçosa Odeonplatz. No fim da ruela, um destacamento da polícia, de aproximadamente 100 homens, armados de mosquetões, bloqueava o caminho. Ocupava um lugar estratégico e desta vez não deram passagem. Novamente os nazistas tentaram abrir caminho por meio de conversações. Um deles, Ulrich Graf, fiel membro da guarda pessoal de Hitler, avançou e gritou para o oficial de polícia em comando: "Não atire! Sua Excelência o general Ludendorff está chegando."
mesmo nesse momento perigoso, crucial, um revolucionário alemão, ainda que velho combatente amador e fanfarrão profissional, lembrava-se de dar a Ludendorff o tratamento a que têm direito todos os oficiais generais alemães. Hitler prosseguiu com outro grito: rendam-se! Rendam-se! Mas o desconhecido oficial de polícia não se rendeu. Aparentemente, o nome de Ludendorff não soava magicamente aos seus ouvidos. Era da polícia e não do exército. Jamais ficou demonstrado qual dos lados atirou primeiro. Um culpa o outro. Uma testemunha afirmou posteriormente que Hitler deu o primeiro tiro. Outra crê que foi Streicher, e mais de um nazista posteriormente disse ao autor deste livro ter sido esse o fato que, mais que qualquer outro, o tornara benquisto de Hitler por tanto tempo. Asteriscos. Alguns anos mais tarde, ao aprovar a indicação de Streicher como líder nazista para a Francônia, enfrentando a resistência de muitos dos camaradas do partido, Hitler afirmou: talvez haja um ou dois que não gostem do formato do nariz do camarada Streicher, mas, quando ele se colocou ao meu lado, naquele dia na calçada de Frenderhalle, jurei a mim mesmo jamais abandoná-lo enquanto ele não me abandonasse. Heiden Hitler, a Biography, página 157. Fim do asteriscos. Seja como for, um tiro foi disparado e imediatamente uma saraivada de balas uniu de ambos os lados, lavrando naquele momento a sentença do destino e das esperanças de Hitler. Schaubner-Richter tombou mortalmente ferido. Göring caiu com um ferimento na coxa. Dentro de 60 segundos, a fuzilaria cessou, mas a rua já estava juncada de corpos. 16 nazistas e 3 policiais morreram, ou estavam prestes a isto. Muitos outros estavam feridos e os demais, incluindo Hitler, agarrados ao calçamento para salvar suas vidas. Houve uma única exceção, e tivesse o exemplo sido seguido, o dia poderia ter tido um final diferente. Ludendorff não se lançou ao solo, conservando-se ereto e orgulhoso, de acordo com a melhor tradição militar, e tendo a seu lado o Major Streck, seu ajudante, marchou calmamente por entre as bocas dos fuzis da polícia até Odeonplatz. Devia ter parecido uma figura solitária e bizarra. Nenhum nazista o acompanhou, nem mesmo o chefe supremo, Adolf Hitler. O futuro chanceler do Terceiro Reich foi o primeiro a correr desabaladamente para salvar-se. Ele havia entrelaçado seu braço esquerdo ao braço direito de Schaubner-Richter, gesto curioso, mas talvez revelador, enquanto a coluna se aproximava do cordão policial. E quando Schaubner-Richter tombou, levou também Hitler para o chão. Hitler talvez pensou que estivesse ferido, pois sentiu dores agudas que, como se soube depois, provinham de um ombro deslocado. Mas a verdade é que, segundo o depoimento de um dos próprios membros da coluna nazista, o médico Walter Schultz, sustentado por diversas outras testemunhas, Hitler foi o primeiro a levantar-se e recuar, deixando os camaradas mortos e feridos jogados na rua. Foi empurrado para dentro de um automóvel que se achava de prontidão e desapareceu em direção da casa de campo dos Hanfstaeng, em Uffing, onde foi tratado pela mulher e pela irmã de Putzi, e onde 2 dias mais tarde foi preso. Ludendorff foi detido no local. Sentiu desprezo pelos rebeldes que não tiveram coragem de acompanhá-lo na marcha e ficou amargurado com o exército por não ter aderido a ele, a ponto de declarar que daquele dia em diante não mais reconheceria um oficial alemão e tampouco voltaria a vestir um uniforme de oficial. O ferido Göring recebeu os primeiros socorros do proprietário judeu de um banco das proximidades, a cujo estabelecimento foi levado, transpondo depois, com a ajuda da esposa, a fronteira da Áustria, onde se recolheu a um hospital em Innsbruck. Hess também fugiu para a Áustria.
Hohm entregou-se ao Ministério da Guerra 2 horas depois do colapso diante da Federnale. Em poucos dias, todos os líderes nazistas, com exceção de Göring e Hess, foram apanhados e encarcerados. O golpe nazista terminara num fiasco. O partido foi dissolvido. O nacional-socialismo, tudo levava a crer, estava morto. Seu prepotente líder, que fugira ao primeiro silvo das balas, parecia inteiramente desacreditado, com a meteórica carreira política no fim. Julgamento por traição. Os fatos vieram mostrar que essa carreira havia sido apenas interrompida, e não por muito tempo. Hitler era suficientemente sagaz para compreender que seu julgamento, longe de liquidá-lo, iria proporcionar-lhe uma nova tribuna, da qual poderia não somente desacreditar as autoridades que o prenderam, mas, e isto era mais importante, pela primeira vez tornar o seu nome conhecido muito além dos limites da Baviera e da própria Alemanha. Tinha perfeita consciência de que os correspondentes da imprensa mundial e o dos principais jornais da Alemanha afluiriam para Munique a fim de fazer a cobertura do julgamento que começou em 26 de fevereiro de 1924, perante uma corte especial instalada na antiga escola de infantaria em Blutenburg-Gastres. Ao terminar 24 dias mais tarde, Hitler transformara a derrota em triunfo. Para a desgraça de Karl, Lossow e Seisser, fez com que compartilhassem de sua culpa perante a opinião pública. Impressionou o povo alemão com a eloquência e o fervor do seu nacionalismo e enalteceu o próprio nome nas primeiras páginas dos jornais de todo o mundo. Embora Ludendorff fosse obviamente o mais famoso dos 10 prisioneiros levados ao banco dos réus, Hitler imediatamente atraiu para si as luzes da publicidade e do início ao fim dominou a sala do tribunal. O ministro da Justiça da Baviera, Franz Gürtner, velho amigo e protetor do líder nazista, diligenciara para que a justiça fosse complacente e tolerante. Permitiram a Hitler que interrompesse os trabalhos quando bem lhe aprovesse, reinquirisse as testemunhas à vontade e falasse em defesa de si mesmo a qualquer momento e pelo tempo que desejasse. Sua exposição inicial durou 4 horas, mas foi apenas a primeira de muitas e intermináveis arengas. Não pretendia repetir o erro daqueles que, quando julgados por cumplicidade no golpe Kapp, acabaram mais tarde alegando que nada sabiam, nada pretendiam, nada desejavam. E isto foi o que destruiu o mundo burguês. Eles não tiveram a coragem de assumir a responsabilidade de seus atos, de colocar-se diante do juiz e dizer: sim, foi isso que quisemos fazer, queríamos destruir o Estado. Agora, diante dos juízes e dos representantes da imprensa mundial em Munique, Hitler declarava orgulhosamente: assumo a responsabilidade sozinho, mas não sou por isso um criminoso. Se hoje me acho aqui como revolucionário, é como um revolucionário contra a revolução. Não pode haver alta traição contra os traidores de 1918. Se traição houve, os 3 homens que na Baviera estavam à testa do governo, do exército e da polícia e que com ele haviam conspirado contra o governo nacional eram então igualmente culpados e deviam estar no banco dos réus, a seu lado e não entre as testemunhas como seus principais acusadores. Astutamente, ele fizera com que o feitiço virasse contra o feiticeiro. Uma coisa era evidente: Lossow, Karl e Seisser tinham o mesmo objetivo que nós, livrar-se do governo do Reich.
Se nosso empreendimento tivesse sido realmente uma alta traição, então, durante todo esse tempo, Lossow, Carr e Seisser também estiveram cometendo alta traição, exatamente como nós, pois durante todas essas semanas não falamos senão nos fins pelos quais agora estamos sendo acusados. Os três mal podiam negar, porque era verdade. Carr e Seisser não eram antagonistas à altura de Hitler. Apenas o general von Lossow defendeu-se arrogantemente. Eu não era nenhum comitate desempregado, lembrou ao tribunal. Ocupava uma alta posição no Estado, e o general extravasou todo o desprezo de um ex-oficial do Exército pelo seu antigo cabo, a revista Sem Emprego, cuja desmedida ambição levara-o à tentativa de dar ordens ao Exército e ao Estado. Como foi longe esse demagogo inescrupuloso, exclamou, desde os dias não muito distantes em que manifestava a vontade de ser meramente o tambor de um movimento patriótico. Meramente um tambor? Hitler soube como responder a isso. Como são insignificantes os pensamentos dos homens mesquinhos. Creiam-me, não considero a conquista de uma pasta ministerial coisa digna de lutarmos. Não considero digno de um grande homem procurar ser lembrado na história apenas por ter se tornado ministro. Corre-se o risco de cair no esquecimento juntamente com outros ministros. Meu propósito, desde o princípio, era 1000 vezes mais elevado que tornar-me ministro. Desejava tornar-me o destruidor do marxismo. Pretendo consumar essa tarefa e, se conseguir, o título de ministro será um absurdo no que a mim se refere. Ele citou o exemplo de Wagner. Quando estive pela primeira vez diante do túmulo de Richard Wagner, meu coração transbordou de orgulho por um homem que proibira qualquer inscrição, tal como aqui jaz o conselheiro de Estado, regente e compositor, Sua Excelência o Barão Richard von Wagner. Fiquei orgulhoso de que esse homem, como tantos outros na história da Alemanha, se contentassem em dar seu nome à história, sem títulos. Não foi por modéstia que pretendi ser um tambor naqueles dias. Era a mais alta aspiração. O resto nada representa. Hitler fora acusado de querer saltar da posição de tambor para o de ditador. Ele não negaria. O destino o decretara. O homem nascido para ditador não é forçado a isso. Ele deseja, não se deixa conduzir, mas conduz a si mesmo. Não há imodéstia alguma nisso. Haverá imodéstia no fato de um operário procurar dedicar-se a um trabalho pesado? Diríamos presunçoso um homem que, com a tenacidade de um pensador, atravessasse noites e noites a estudar até que desse ao mundo uma invenção? O homem que se sente solicitado a governar um povo não tem o direito de dizer, se me querem ou me intimam, cooperarei. Não, é seu dever antecipar-se. Embora estivesse no banco de réus, correndo o risco de ser condenado a longa prisão por alta traição contra a pátria, sua autoconfiança e a fé na convocação de que se sentia objeto para governar um povo não diminuíram. Já analisara, enquanto aguardava na prisão, o julgamento, as razões do fracasso do golpe e prometera solenemente não cometer os mesmos erros no futuro. Recordando seus pensamentos 13 anos mais tarde, depois de haver alcançado seu objetivo, disse aos velhos sequazes reunidos na Burkenbraukler para comemorar o aniversário do Putsch: posso serenamente afirmar que aquela foi a mais temerária decisão de minha vida. Hoje, quando penso novamente nela, fico aturdido.
Se visseis agora um daqueles nossos grupos de 1923 a desfilar, perguntaríeis de que hospício teriam fugido? Mas o destino foi bem generoso conosco, não permitiu que um combate se seguisse ao nosso movimento, o qual, se tivesse tido lugar, terminaria inevitavelmente por esmagar-nos em consequência da imaturidade interna do movimento naqueles dias e de suas deficientes bases estruturais e intelectuais. Reconhecemos não ser bastante derrubar o velho Estado, sendo necessário que o Estado novo esteja previamente estruturado e pronto para assumir a direção. Em 1933, já não subsistia a questão de depor um governo por meio de um ato de violência. Entre mentes, o Estado Novo tivera seus fundamentos alicerçados e tudo o que restava fazer era destruir os últimos remanescentes do velho Estado. E isto não exigiu mais que poucas horas. Hitler já tinha em mente como implantar o Estado Novo nazista quando, durante o julgamento, fazia sua defesa em debates com os juízes e promotores. Em primeiro lugar, da próxima vez não poderia deixar de ter o Estado alemão com ele, não contra ele. Em seu último discurso na Corte de Justiça, tirou proveito da ideia de reconciliação com as Forças Armadas. Nenhuma palavra de reprovação ou censura ao exército constou dele. Acredito que chegará o momento em que as massas, hoje nas ruas com nossa bandeira suástica, se unirão àqueles que nelas atiraram. Quando soube que o fogo havia sido feito pela Polícia Verde, senti-me feliz por não ter sido Reichswehr o responsável por essa nódoa em nossa história. O Reichswehr continua tão imaculado como antes. Chegará um dia a hora de o Reichswehr formar o nosso lado com seus oficiais e soldados. Era um vaticínio preciso, mas a essa altura o presidente da corte interveio. Herr Hitler, não posso permitir que o senhor diga que a Polícia Verde se tenha maculado. O acusado não prestou a menor atenção à advertência. Numa peroração que manteve a audiência fascinada, concluiu Hitler. O exército que organizamos cresce dia a dia. Guardo em meu íntimo a orgulhosa esperança de que dia virá em que essas incipientes companhias crescerão e se transformarão em batalhões, os batalhões em regimentos, os regimentos em divisões, em que o velho cocar será tirado da lama, em que as velhas bandeiras voltarão a tremular ao vento, em que haverá reconciliação no derradeiro, grande e divino julgamento que estamos preparados para enfrentar. Voltou diretamente para os juízes seus faiscantes olhos. Porque não são os senhores, cavalheiros, que nos sentenciam. O verdadeiro julgamento cabe à corte eterna da história. Sei qual o julgamento que os senhores legarão a essa história, mas aquela corte não nos perguntará, cometeram ou não alta traição? Aquela corte nos julgará ao general do velho exército, Ludendorff, aos seus oficiais e soldados, como alemães, que apenas quiseram o bem de seu povo e de sua pátria, que quiseram lutar e morrer. Os senhores podem declarar-nos culpados 1000 vezes, mas a deusa do tribunal eterno da história sorrirá e reduzirá a frangalhos o libelo do promotor público e a sentença desta corte, porque ela nos declara inocentes. 10 nota de rodapé. A história do processo está contida em Der Hitler Prozess. Fim de nota. As sentenças e talvez até mesmo os vereditos dos juízes não estavam, conforme escreveu Konrad Heiden, muito afastados do julgamento da história.
Ludendorff foi inocentado. Hitler e os demais acusados foram declarados culpados, muito embora a lei, artigo 81 do Código Penal alemão, determinasse que todo aquele que tentar alterar pela força a Constituição do Reich alemão ou de qualquer estado da Alemanha será punido com a prisão perpétua. Hitler foi condenado a 5 anos de prisão na antiga fortaleza do Landsberg. Ainda assim houve protestos contra a severidade da sentença, mas o juiz-presidente assegurou que o prisioneiro poderia ser posto em liberdade condicional depois de cumprir 6 meses da pena. Foram inúteis os esforços da polícia para que ele fosse deportado como estrangeiro. Hitler ainda conservava a cidadania austríaca. As sentenças foram lavradas no dia 1º de abril de 1924 e após pouco mais de 9 meses, a 20 de dezembro, Hitler viu-se solto da prisão, livre para reiniciar sua luta pela destruição do Estado democrático. As consequências do delito de alta traição, praticado por elementos da extrema-direita, não foram excessivamente pesadas a despeito da lei, e muitos antirrepublicanos ficaram cientes disso. O golpe, embora tivesse sido um fiasco, transformou Hitler numa figura de projeção nacional e, aos olhos de muita gente, um patriota e um herói. A propaganda nazista logo o transformou num dos grandes motivos do movimento. Todos os anos, mesmo depois de conquistar o poder e mesmo depois da eclosão da Segunda Guerra Mundial, Hitler retornava na noite de 8 de novembro à cervejaria de Munique para dirigir-se aos camaradas da velha guarda, os Altkämpfer, como eram chamados, que o haviam acompanhado naquilo que então parecia um grotesco desastre. Em 1935, já chanceler, Hitler ordenou a exumação dos restos mortais dos 16 nazistas mortos no breve combate, os quais foram transladados para um mausoléu, o Feldenhalle, mais tarde transformado num santuário nacional. Ao inaugurar o monumento, disse Hitler: "Eles agora passam para a imortalidade alemã. Aqui jazem pela Alemanha e montam guarda ao nosso povo. Aqui ficam como verdadeiras testemunhas de nosso movimento." Não acrescentou, e nenhum alemão pareceu recordar que eles também foram os homens que Hitler abandonara à própria sorte quando se levantou correndo e fugiu. Naquele verão de 1924, na velha fortaleza de Landsberg, situada numa elevação junto ao rio Lech, Adolf Hitler, tratado como hóspede de honra, com quarto privativo diante de esplêndida paisagem, esquivou-se dos visitantes que para ali afluíram para homenageá-lo e presenteá-lo. Convocou o leal Rudolf Hess, que finalmente retornara a Munique, e começou a ditar-lhe um após o outro os capítulos de um livro. Asteriscos. Antes da chegada de Hess, Emil Morris, um ex-sentenciado relojoeiro e o primeiro comandante dos violentos esquadrões de assalto nazista, tomara alguns ditados preliminares. Fim de nota.